Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a terceira parte da videoaula de Era Napoleônica. Na aula passada a gente falou sobre os antecedentes e o processo de formação do Napoleão, sua formação intelectual e militar, o início da sua carreira no exército francês, a sua chegada ao poder por meio do golpe do 18 de Brumário e o início do consulado. Falamos das importantes reformas que pavimentaram o caminho da França para uma modernização e que também renderam ao Napoleão um enorme apoio popular. A gente entra agora no assunto das colônias, as colônias francesas durante o governo napoleônico. Mesmo tendo perdido o Canadá, a França ainda possuía algumas grandes colônias no final do século XVIII e início do século XIX. Tá? Das mais importantes aqui nesse momento, a gente está falando da Louisiana e do Haiti. O Haiti é uma ilhazinha, é uma parte de uma ilhazinha pequenininha que fica ali no Mar do Caribe, mas que era uma região que pelo seu clima, pelo seu solo, era excelente produtora de açúcar e rendia um bom dinheiro para a França. No entanto, a mão de obra usada no Haiti era predominantemente, quase que exclusivamente, mão de obra escrava. Tá? A gente tinha uma população negra no Haiti que era esmagadoramente majoritária e quase 9/10 de toda a população haitiana era formada por afrodescendentes, muitos deles na condição de escravizados. Tá? Além disso, a outra colônia francesa de destaque nesse momento na América era a Louisiana. Tá? O nome Louisiana é uma homenagem aos antigos reis franceses, vários dos quais se chamavam Louis. Então, por isso se batizou a região, essa colônia francesa de Louisiana. A Louisiana hoje corresponde a um estado dentro dos Estados Unidos, mas o que era a Louisiana no século XVIII e no século XIX é diferente do que é a Louisiana hoje dentro da organização territorial dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho melhor disso e vai fazer mais sentido quando você vir o mapa. Tá? Sobre a questão do Haiti, a gente começa por ela, é mais importante, né? Normalmente é a mais falada. O Haiti foi o segundo país do continente americano a conquistar sua independência. O primeiro foi nos Estados Unidos da América, tá? Em 1776, e o segundo foi o Haiti, em 1804. Normalmente as pessoas têm um certo preconceito, né? Mas é um país pequeno, um país de maioria negra, hoje é um país muito pobre. Sem dúvida, hoje é um país muito pobre, mas ele é um país muito pobre principalmente pelo que aconteceu depois do seu processo de independência. Tá? O Haiti era essa colônia formada majoritariamente por uma população escravizada. Quando os jacobinos tomaram o poder lá na França e criaram o período do terror, eles implantaram algumas novidades, algumas mudanças bem importantes, dentre as quais a abolição da escravidão nas colônias. Quando a gente teve aula de Revolução Francesa lá atrás, eu apontei e destaquei que uma das grandes diferenças entre os jacobinos e os girondinos é que os jacobinos eram favoráveis à abolição da escravidão nas colônias, enquanto os girondinos eram contrários. Tá? Durante o governo jacobino, a escravidão vai ser abolida nas colônias, essa população negra escravizada vai ser libertada. O problema é que, depois que os jacobinos saem do poder, voltam os girondinos e aí vem o Napoleão, o objetivo dessa elite francesa era restaurar, era trazer de volta a escravidão das colônias, inclusive no Haiti, o que gerou uma enorme insatisfação, um enorme descontentamento dessa população. Talvez essa população tenha se revoltado muito mais por ter experimentado a liberdade e perdê-la do que se nunca tivessem experimentado a liberdade. Se talvez a escravidão nunca tivesse sido sequer abolida, né, pelo governo francês nesse momento, talvez a situação da elite branca do Haiti fosse um pouco mais favorável e talvez o governo francês tivesse conseguido manter esse território por mais tempo. O que ocorre, na verdade, é que você deu um direito a essa população e com isso você está estendendo todas as vantagens de um Estado liberal, todo o progresso que o iluminismo trouxe na concepção do ser humano como um ser essencialmente livre por natureza e todos os seres humanos vistos como iguais, no momento em que isso é estendido aos escravos, os escravos eles se empoderam e eles falam, realmente, eu sou um ser humano, com os mesmos direitos de todo e qualquer outro ser humano. Tá? Então, obviamente, quando o governo francês tentar voltar atrás, essa população, né, escravizada e recém-libertada não vai aceitar esse processo. Vai se revoltar, vai formar grupos armados, vai formar grupos militares e vão se revoltar contra a minoria branca
do Haiti, inclusive massacrando essa minoria branca num processo ali de catarse, de vingança, de botar para fora tudo aquilo que ficou acumulado por tanto tempo. O governo francês decide interferir, decide intervir. Napoleão chega a mandar tropas numerosas para Haiti, mas mesmo assim a população haitiana derrota as tropas francesas e assegura sua liberdade. Tá? Só que isso ainda não era o suficiente. Pela questão do direito internacional da época, uma colônia só deixava de ser efetivamente colônia não quando ela efetivamente conquistava sua liberdade prática pelas armas, mas quando a antiga metrópole, quando a antiga dominante, né, a antiga nação dominante, reconhecia publicamente, aceitava em âmbito internacional a emancipação, a liberdade daquela colônia. O que isso quer dizer? Não adianta o Haiti derrotar 1001 exércitos franceses diferentes. Tá? Enquanto a França não reconhecer, não declarar para o planeta inteiro, olha, gente, a partir de hoje o Haiti não é mais minha colônia não, tá? Eu aceito a independência do Haiti. Enquanto isso não acontecesse, tá? As demais nações europeias não veriam o Haiti como uma colônia, mas sim como não veriam o Haiti como uma nação independente, mas sim como uma colônia sublevada, uma colônia em revolta. Tá? Por que as nações europeias tinham essa precaução, esse conservadorismo? Porque essas nações europeias, em geral, elas tinham também suas próprias colônias. E elas desejavam que os demais países europeus tomassem essa mesma postura em relação a elas. Né? A Inglaterra ela desejava que os outros países europeus só reconhecessem a independência de uma ex-colônia sua quando ela, a Inglaterra, houvesse reconhecido. Enquanto houvesse chances de a Inglaterra recuperar uma colônia que estava em revolta, a Inglaterra desejava tentar recuperar essa colônia. Ela não queria que outros países pisassem no seu caminho, tomassem a frente e reconhecessem a independência de uma colônia e facilitassem a vida de uma colônia, fazendo comércio com ela. Então, em geral, uma colônia, quando se revoltava, mesmo conquistando militarmente sua independência, ela continuava não podendo fazer comércio com o restante do mundo, o que gerava enormes dificuldades econômicas, falta de abastecimento de uma série de produtos essenciais, uma série de dificuldades diplomáticas, impossibilidade de fazer alianças com outros países, impossibilidade de obter empréstimos junto a outros países e, com isso, investir no seu próprio desenvolvimento. Então, o Haiti, mesmo derrotando as tropas francesas, continuava num limbo, tá? Sem ter a sua independência efetivamente reconhecida. A França, então, já derrotada pelas tropas haitianas, e aí você vai se perguntar nesse momento, mas Caio, o Napoleão não era aquele soldado que, meu Deus, minha nossa, que cara incrível? Era, até era. A tropa francesa não era também, meu Deus do céu, aquela tropa incrível que conquistava todo mundo? Era. O problema é que Napoleão ele era forte no campo terrestre, ou seja, cavalaria, artilharia, infantaria, mas a marinha francesa não era tão poderosa assim. Além disso, a França já havia gasto bastante dinheiro tentando conter a independência do Haiti. Então, na visão do Napoleão, o Haiti estava se transformando num grande ralo pelo qual escoava o dinheiro da França, sem que o Haiti fosse capaz de produzir um lucro tão significativo a ponto de compensar esses enormes gastos. O Haiti era uma colônia lucrativa, sim, mas se você tivesse que fazer um investimento muito grande para manter e assegurar o domínio francês, aí ele deixava de valer a pena como território colonial. Então, Napoleão ele começa a lentamente se desprender, se desvencilhar dessas colônias na América e fala, bom, tudo bem, o Haiti fez sua independência, então tá bom, eu estou disposto a reconhecer a independência do Haiti com uma condição. A condição consistia no Haiti pagar uma indenização de 150 milhões de francos, tá? O que representa aproximadamente 21 milhões de dólares em moeda atual. Tá? Pode parecer um valor pequeno, mas o Haiti é um país muito pequenininho, tá? E hoje no Brasil, por exemplo, 21 milhões de dólares dá aí, sei lá, por volta de 100 milhões de reais, né? Para o governo brasileiro, 100 milhões de reais faz diferença, é claro, sempre faz, mas não é um dinheiro que o governo brasileiro fosse ficar completamente miserável se perdesse. Tá? O governo brasileiro ele tem uma arrecadação tributária aí na casa do trilhão, né? Então acaba que
21 milhões de dólares pode não parecer tanto para a gente aqui no Brasil, mas se você estiver falando de um país muito pequenininho como o Haiti, um país pobre como o Haiti, um país com uma população não muito grande, né, esse dinheiro era um valor significativo para o país. Tá? Então a França, ela negocia e aceita reconhecer a independência haitiana desde que o Haiti pagasse uma soma em dinheiro. O problema é que aquela soma ela tinha que ser feita, o pagamento dessa soma tinha que ser feito em 4 parcelas, tá? E o Haiti não tinha, obviamente, esse dinheiro em mãos. Então o Haiti vai ter que pegar esse dinheiro emprestado com bancos franceses para pagar a indenização ao governo francês. No final das contas, o dinheiro nunca sai da França. Com um agravante, tá? O Haiti ele pega essa primeira parcela, né, esse primeiro pedaço do dinheiro que ele tem que pagar para o governo francês, e aí suponha que ele tem que pagar uma parcela de, sei lá, 40 milhões de francos, né? E chega lá no banco francês e fala, eu quero 40 milhões de francos. Tudo bem, toma aqui 40 milhões. Mas você não leva os 40 milhões em dinheiro, porque o banco vai descontar aqui uma taxa, uma tarifa pela prestação do serviço no valor de 10 milhões. E ainda correm juros sobre o valor que o governo haitiano pegou emprestado. Então, o Haiti pega 40 milhões, paga 30 ao governo francês, porque é esse o valor que o Haiti efetivamente colocou às mãos, entrega isso para o governo francês, ainda tem que pagar os juros desses 40 milhões e ainda fica devendo 10 milhões da primeira parcela, ou seja, o caminho para a ruína econômica. Essa situação ela se repetiu nas parcelas subsequentes do empréstimo. Tá? O Haiti ele termina com a sua independência reconhecida, mas com uma enorme dívida externa. O Haiti ele começou a ter que gastar uma grande parte de tudo que arrecadava na forma de impostos para pagar essa dívida e os seus juros. Com isso, sobrava pouco dinheiro para o Haiti, por exemplo, investir no desenvolvimento tecnológico, na educação da sua população, na melhoria das suas condições econômicas, e isso vai agravando e aprofundando a situação de miséria da maior parte da população haitiana, o que tornou o Haiti um país suscetível, por exemplo, para que no século XX fosse dominado por ditadores, enfim, até ditadores com apoio de potências ocidentais, ditadores que acabavam roubando a maior parte do dinheiro do país, e aí essa situação se agravava cada vez mais. O Haiti hoje é, se não o país mais pobre, um dos mais pobres do continente americano. Muita gente atribui o fracasso do Haiti atual ao fato de que o país é um país de maioria negra e um país em que a independência foi liderado pela população negra, tá? Então já corre aí também um certo racismo, né, de quem olha, e tem grupos inclusive de historiadores que tendem a ver a independência do Haiti de forma negativa, porque dizem, bom, os haitianos, né, a população negra ela não tinha capacidade de fazer um país civilizado e avançado, então foi um erro para a população haitiana lutar pela sua independência. Talvez eles devessem ter continuado como colônia mais tempo e isso melhorasse a sua situação, né? O que traz aí à tona um grande preconceito, um grande racismo, né, que perpassa, porque o grande mal do Haiti não foi o Haiti ter buscado sua independência, mas sim a França ter adotado uma postura muito mesquinha de impor uma série de condições muito pesadas para reconhecer essa independência, fator número 1. Fator número 2, uma série de manipulações do sistema financeiro francês contra o Haiti, né, o sistema de dívida externa que cobra juros sobre juros sobre juros sobre juros, e você começa devendo 150 milhões e termina devendo trilhões, né, e por mais que você se esforce e faça, você nunca vai conseguir quitar aquela dívida. Isso seria equivalente, por exemplo, ao que um agiota faz, é mais ou menos o que o governo francês fez com o Haiti. Um detalhe curioso e interessante, os Estados Unidos da América, país que já estava independente, vai, algum tempo depois, adotar uma postura muito curiosa em relação aos processos de independência do continente americano. A postura do governo dos Estados Unidos, do governo estadunidense, era sempre reconhecer e apoiar um país que estava lutando pela sua independência no continente. Sempre. Tá? Então, quando havia uma antiga colônia da América, aqui na América, tá, e uma potência europeia tentando manter o seu domínio colonial, os Estados Unidos sempre adotavam uma postura favorável à colônia, sem sequer esperar que a potência europeia previamente reconhecesse essa independência. Tá? Os Estados Unidos eles adotaram uma postura diferente aí. As nações europeias entre si, elas meio que formavam um clubinho ali em que elas se ajudavam mutuamente e uma só reconhece a independência da colônia da outra, depois que a antiga proprietária da colônia tivesse reconhecido primeiro. Os Estados Unidos eles quebravam isso e eles já reconheciam de cara a independência. Menos com o Haiti.
No caso do Haiti, a independência do Haiti não foi reconhecida por um longo período de tempo. Tá? Quase no final do século XIX que os Estados Unidos reconhecem a independência do Haiti, mas antes disso o Haiti continuou sendo visto pelos Estados Unidos como uma colônia. E você vai me perguntar, mas Caio, por que essa postura tão diferente, já que os Estados Unidos em geral, né, tendiam sempre a reconhecer a independência das colônias, justamente porque os Estados Unidos haviam sido uma colônia e desejavam justamente fortalecer uma comunidade de nações independentes no continente americano, para com isso afastar qualquer tentativa de domínio e recolonização das potências europeias. Por que então essa postura tão distinta com o Haiti? Porque no caso do Haiti, essa independência ela não foi feita pela elite branca, como quase todo o continente americano, né? Em que lá dos Estados Unidos até a Argentina é sempre a elite branca, né? Os grupos mais ricos, mais elitizados que fazem o processo de independência, que conquistam o processo de independência. No caso do Haiti, foi a maioria negra mais pobre da população quem faz isso. Lembra sempre que os Estados Unidos era um país, nessa época, que mesmo defendendo a liberdade e os princípios iluministas, manteve uma enorme parcela da população do seu país em escravidão. A escravidão ela não acabou, inclusive a adoção do modelo federalista de organização dos Estados Unidos serviu justamente para isso, para que cada estado tivesse a liberdade de escolher se queria ou não manter a escravidão, e praticamente todo o Sul manteve a escravidão, porque o Sul tinha uma tradição de colonização que se baseava na mão de obra escrava. Então, por pressão dos estados do Sul dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos não reconheceu a independência do Haiti, porque o sul dos Estados Unidos, esses estados do sul, pensavam que reconhecer a independência de um país feito pela população negra ex-escravizada pudesse servir de estímulo para que os escravos das fazendas do sul dos Estados Unidos também pudessem querer lutar pela sua autonomia, pela sua liberdade, pela sua independência. Então, já é o primeiro momento aqui em que os Estados Unidos, terra da liberdade, só defende essa liberdade, né, entre aspas, só defende essa liberdade com um OBS. Liberdade para todos, mas não exatamente todos mesmo, só os todos que interessam para as necessidades políticas e econômicas dos Estados Unidos, né? Não é a defesa da liberdade pela liberdade, é a defesa da liberdade desde que isso esteja de acordo com os interesses, com as vontades, com as necessidades dos Estados Unidos. Tá? A outra colônia francesa vai ser a colônia da Louisiana. Você consegue ver aqui pelo mapa, tá, que a Louisiana de hoje, 2020, não de hoje, mas de alguns anos para cá, a Louisiana dos Estados Unidos, né, é o estado que está aqui embaixo. Isso é a Louisiana. A Louisiana francesa era toda essa área em verde no mapa. Tá? Percebe? É uma área que ocupava lá em cima de Montana, até a atual Louisiana aqui embaixo, passando de um lado do Colorado e do Wyoming até o outro lado, né, Missouri, Arkansas, Iowa e Minnesota. Tá? Então é um território gigantesco, incluindo aí no meio Oklahoma, Nebraska, Kansas, Dakota do Norte, Dakota do Sul, né? Ou seja, uma série de estados americanos de hoje, né, compunham um único e mesmo território que os franceses chamavam em geral de Louisiana. Se você se lembrar da matéria de independência dos Estados Unidos, você sabe que os colonos das 13 colônias, né, antes de conseguirem sua independência, eles tinham a chamada fome de terras e eles desejavam expandir o seu domínio para cá. Por que eles desejavam expandir o seu domínio para cá? Porque existia um conjunto de montanhas aqui no meio, chamadas Montes Apalaches. Tudo a leste dos Montes Apalaches poderia ser colonizado, e é aí que as 13 colônias vão se instalar. A oeste dos Montes Apalaches era território indígena e francês, e a Inglaterra não deixava os seus colonos pisarem além dos Montes Apalaches. Então, a necessidade dos colonos era, bom, já que a gente não pode passar dos Montes Apalaches para lá, agora a gente vai então se expandir para o Canadá, porque o Canadá acabou de ser conquistado pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra, como a gente já viu lá atrás, não deixou, limitou essa ocupação exigindo pagamento em dinheiro para os seus colonos, e isso vai ser uma das motivações que vai fazer com que os colonos queiram lutar pela independência, além dos impostos e tal. E agora, conquistada a independência das 13 colônias, o próximo passo que essas colônias deram foi de justamente expandir o seu domínio, não aqui para cima, porque o Canadá continuou sendo território inglês, mas aqui para o oeste. Tá? Então, a primeira coisa que os estadunidenses fizeram foi atacar os territórios indígenas, dominar esses territórios indígenas e expulsar os indígenas cada vez mais para o interior. O próximo passo era botar as mãos no território francês e
o Napoleão Bonaparte ele temia nesse momento que ou a Inglaterra, né, que estava disputando o poder com a França lá na Europa, pudesse dominar a Louisiana, né, já que a Inglaterra dominava o Canadá, então descer do Canadá aqui para a Louisiana não era difícil, né, para os ingleses, era só fazer esse caminho aqui. Então Napoleão temia perder o Canadá, perdão, Napoleão temia perder a Louisiana para uma invasão inglesa vinda do Canadá, ou até mesmo, quem sabe, um possível desrespeito dos estadunidenses em relação ao domínio dos territórios franceses. Como Napoleão estava preocupado demais em garantir o seu domínio sobre os territórios lá da Europa, Napoleão fala, quer saber, eu vou começar a me desfazer das colônias francesas que estão me dando dor de cabeça, que estão me dando apurrinhação, aquelas colônias que eu sei que vão me dar trabalho de defender e de manter o meu domínio. Então, para o Haiti, ele até tentou, mas não conseguiu, cobrou uma indenização, 21 milhões de dólares em valores atuais, e aceitou a independência do Haiti. Já no caso da Louisiana, ele vai aceitar a venda desse território para os estadunidenses por um valor de 15 milhões de dólares na época, o que, em moeda atual, equivale a 336 milhões de dólares. Muito maior do que o valor pago pelos haitianos, sem dúvida muito maior do que o valor pago pelos haitianos, mais de 10 vezes mais. Só que o território da Louisiana era um território muito maior do que o Haiti, né? Mais de 100 vezes maior do que o território do Haiti. Então, o Napoleão Bonaparte ele aceitou uma indenização, um pagamento 10 vezes maior, né? Algumas vezes maior do que os haitianos haviam pago, no caso da Louisiana, mas para um território que era 100, 200, 500 vezes maior. Então percebe que, para os estadunidenses, a compra da Louisiana saiu proporcionalmente mais barata do que saiu para os haitianos a compra da independência do seu país, sendo que a luta da independência do Haiti ela começa muito mais como uma luta pela emancipação dos escravos. Eles não queriam, a princípio, a independência do Haiti. A independência do Haiti, do país, acaba sendo uma necessidade que essa população percebe para assegurar a sua independência individual, como pessoa. Tá? Já que o governo francês desejava restabelecer a escravidão, a única forma de não ser reescravizado era se libertar do governo francês. Aqui, no caso da Louisiana, é só uma venda de terra, de território. Né? Percebe que o motivo que levou esses haitianos a lutar foi um motivo muito mais justo, não era a mera expansão pela expansão, a mera luta pela luta, mas sim a sua independência como indivíduo, o seu anseio mais profundo de ser uma pessoa livre, e para isso, né, em relação a um desejo tão legítimo, Napoleão cobra uma indenização exorbitante em termos proporcionais, enquanto no caso da Louisiana, um território gigantesco vendido para os Estados Unidos apenas pelo mero interesse da expansão econômica, o Napoleão ele aceita vender por um valor proporcionalmente muito barato. A estatística que eu me lembro de ter visto quando eu fui pesquisar o valor da indenização é que cada acre quadrado de terra, e acre não é só o nome de um estado aqui no Brasil, né? Acre é o nome de uma unidade de medida de terras, tá? Assim como os hectares, você tem os acres, em inglês eles chamam de acres. Então, para cada acre de terra, e aí o acre é algumas centenas de metros quadrados, para cada acre de terras, né, o governo dos Estados Unidos pagou apenas alguns centavos. Tá? Se você pensar que hoje, para comprar um apartamento na Tijuca, 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro, está custando aí na base dos 10 mil reais por 1 metro quadrado, lá nos Estados Unidos você vendeu centenas de metros quadrados, tá, por centavos. O valor foi irrisório para o governo dos Estados Unidos e foi um passo importante no caminho da expansão territorial que os Estados Unidos vão desenvolver a partir daí. Vamos ver mais detalhadamente essas duas matérias depois? Vamos. Quando eu for falar da independência do restante do continente americano, né, da Argentina, do México, de Cuba, da Venezuela, do Peru, do Chile, quando a gente for falar dessas outras independências, eu vou também falar da independência do Haiti e vou detalhar um pouquinho melhor. Tá? E quando a gente for falar no finalzinho do ano sobre a expansão territorial dos Estados Unidos para o Oeste, tá? A chamada Marcha para o Oeste, eu falo mais uma vez aí sobre a compra da Louisiana, mas também sobre a conquista dos territórios indígenas. Tudo isso vai ser revisto posteriormente com mais detalhamento. Mas aqui a minha intenção não é esgotar completamente e explicar tudo que há
para se explicar sobre a venda da Louisiana ou sobre a independência do Haiti, mas apenas mostrar qual era a postura que Napoleão adotou em relação às suas colônias, que foi uma certa postura de desprendimento. Bom, já que eu não consigo manter o controle efetivo dessas colônias e o meu foco está aqui na Europa, então eu vou me desfazer delas em troca de dinheiro e inclusive usar esse dinheiro depois para fazer a modernização das suas tropas, para comprar armamento, enfim, para usar nas suas campanhas militares lá na Europa. Só que no caso do Haiti, ele foi bastante mais rigoroso em termos proporcionais na cobrança dessa indenização do que foi no caso da Louisiana. Golpe e morte da República. Até aqui, tecnicamente, a França ainda era uma república. A República ela foi proclamada lá em 1791, 92, tá? E a gente ainda era uma república até, ou a França ainda era uma república até 1804. Só que, graças a essa enorme popularidade que Napoleão vai desenvolver, a essa estabilização que ele vai conseguir obter no governo, justamente pelo fato de ter feito reformas importantes que modernizaram o país, fizeram com que o Napoleão se tornasse um sujeito muito querido pela população, e aí isso faz com que ele se torne cada vez mais ambicioso e ele se autoproclama cônsul vitalício. Tá? Então já começa que era para ser um governo temporário, um mandato, tipo um mandato presidencial. Napoleão vai governar aqui por alguns anos e estabilizar a França, e Napoleão aproveita o meio do caminho e fala, quer saber, não vou ficar só um pouquinho não, vou ficar para sempre, vou ficar em caráter vitalício por toda a minha vida. Uma coisa vitalícia é uma coisa que se estende por toda a vida. Então Napoleão se proclama cônsul vitalício e submete essa autoproclamação a uma votação popular. Povo francês, vocês concordam? E de fato, uma grande parcela do povo francês realmente concordava porque via melhorias e desenvolvimento no período napoleônico, mas também houve ali um certo caráter de manipulação da votação, de controle, né, do governo francês em relação à votação. Então Napoleão consegue vencer essa votação e, em tese, né, o que é um golpe de Estado, porque ele ignorou a legislação francesa, a Constituição francesa, enfim, se autoproclama cônsul vitalício, né, embora isso fosse ilegal, isso é depois referendado, ou seja, apoiado e confirmado pela população, e como a França estabelecia o princípio da soberania popular derivada das ideias do Rousseau, o poder vem do povo, se o povo concordou, então nada mais justo, não tem problema nenhum. Tá? O sucesso militar e econômico do Napoleão vão ampliar ainda mais essas bases de apoio, a tal ponto que no ano de 1804, Napoleão sente que o seu apoio é ainda maior do que antes e ele se autoproclama imperador. Não bastasse ser cônsul vitalício, ou seja, uma espécie de ditador de uma república, um ditador perpétuo de uma república, Napoleão deseja restaurar a monarquia na França. Só que ele não vai assumir o título de rei, porque na França, nesse momento, quando você fala em rei, a primeira coisa que vinha à mente eram os antigos reis absolutistas que tanto abusaram da população e que tanto exploraram os franceses. Então Napoleão fala, não, mas eu vou ser governante de uma monarquia, mas é meio que diferente. Eu não vou ser igual ao Luís XVI, eu não vou ser igual ao Luís XIV, o rei Sol lá atrás, tá? Eu não vou ser rei da França, eu vou ser imperador. Eu não vou ser imperador da França, eu vou ser imperador dos franceses. Tá? Isso quer dizer que lá atrás, quando o rei Luís XIV dizia o Estado sou eu, né, o que o Luís XIV estava dizendo é o seguinte, eu sou dono do país, o país é como se fosse o meu parquinho no qual eu faço o que eu quiser e eu não devo satisfação ao povo, eu devo satisfação a Deus porque o meu poder vem de Deus. Tá? Já Napoleão vai dizer, não, o meu poder vem do povo. Tá? Então eu devo satisfação ao povo e vou fazer tudo para o bem do povo. Ele já tenta mostrar uma certa diferença de comportamento. Na prática muda muito pouco. Napoleão se comportava como os antigos reis se comportavam, tá? Mas ele tenta criar toda uma narrativa, uma historinha, um fingimento ali para convencer a sociedade francesa de que com ele seria diferente. Tá? Só que ele, obviamente, se autoproclama imperador, né? Existe a questão aí da soberania popular, então ele precisa mais uma vez fazer uma votação junto ao povo, mais uma vez fazer um plebiscito, uma votação popular, e o povo mais uma vez, e provavelmente mais uma vez com manipulação das votações, o povo mais uma vez aceita em grande medida, né, mais de 90% de votação favorável a Napoleão virar imperador. Então é um dos poucos casos aí de imperador que foi eleito pela população, né, e não um imperador que simplesmente herdou o trono de forma hereditária. Tá? Napoleão, ele se autoproclama imperador, consegue apoio popular na base de votação, ainda que votação fraudada, mas mesmo assim ele desejava que
fortalecer aquela reaproximação que ele vinha mantendo com a igreja desde a Concordata de 1801. Então ele convoca o Papa para vir coroá-lo, o que a princípio parecia um sinal de deferência, de respeito em relação à Igreja Católica. Olha, Igreja Católica, eu estou te dando uma certa importância. Eu não estou me proclamando aqui imperador, botando a coroa na minha cabeça e ignorando você, Igreja. Eu estou querendo que o próprio Papa venha aqui me coroar, porque eu acho que é importante ter a presença religiosa nesse cerimonial de coroação. Então muita gente, né, fica um pouco otimista e fala, bom, será que agora vai haver uma reaproximação do governo francês com a Igreja Católica? E o que acontece é que, na verdade, Napoleão usou a presença do Papa para humilhar a Igreja Católica. Tá? Quando o Papa ia fazer a coroação e ele pega a coroa e vai colocar na cabeça de Napoleão, esperando que Napoleão se ajoelhasse perante ele, em sinal de respeito, tá? Porque era isso a postura esperada, né? O governante, o rei, o imperador, ele se ajoelha perante a autoridade religiosa, a autoridade política se ajoelha perante a autoridade religiosa e vem a coroação. Napoleão não se ajoelha, de pé, ele arranca a coroa das mãos do Papa e fala, quer saber, dane-se, o que você quer fazer, me dá a coroa aqui, eu mesmo vou colocar a coroa na minha cabeça. Ou seja, aquilo que no princípio parecia um sinal de deferência e de respeito em relação à igreja, na verdade era só uma tentativa de humilhar o Papa e de mostrar que o poder e a autoridade de Napoleão não dependiam da autoridade religiosa, de que na verdade não era o Papa que mandava em Napoleão, mas sim Napoleão que mandava no Papa. Napoleão tentou mostrar que ele podia chamar o Papa na hora que quisesse, estalar os dedos e o Papa seria obrigado a vir que nem um cachorrinho sem poder protestar, o que foi uma enorme humilhação para o Papa e uma enorme humilhação para a igreja. A partir desse momento, as relações entre Napoleão e a Igreja Católica começam a se tornar cada vez piores, cada vez mais ácidas. Aqui você vê essa imagem, é um trecho de um quadro, tá? O quadro chama Coroação de Napoleão, tá? O pintor, se não me engano, é Jacques-Louis David, mais uma vez, aquele mesmo que pintou lá o Napoleão cruzando os Alpes, e eu usei essa imagem desse quadro para fazer o slide de capa, de abertura dessa videoaula, e inclusive é a capa desses vídeos, é a thumb desses vídeos que estão no YouTube. Tá? Aqui eu estou colocando um trecho mais detalhado desse quadro, dessa cena, para que você veja, e tecnicamente o nome do quadro não deveria ser a Coroação de Napoleão, porque quando o quadro retrata um instante da cena, Napoleão já está coroado. Tá? Na verdade, o que está sendo retratado no quadro é Napoleão coroando sua esposa Josefine. Então o quadro deveria se chamar Coroação de Josefine e não Coroação de Napoleão. Perceba que você vê Josefine de joelhos, com as mãos postas em sinal de oração e reverência, esperando que o seu marido, o imperador Napoleão, colocasse a coroa em sua cabeça. Ou seja, aqui existe o reconhecimento de que o poder da imperatriz vem do imperador. O poder do imperador não vem da igreja. O poder do imperador vinha dele mesmo. Napoleão bota a coroa na própria cabeça porque ele é, ou simbolicamente isso que ele está tentando demonstrar, ele é a fonte do seu próprio poder. Mesmo que na França houvesse toda a história da soberania popular, né, que na prática muitas vezes os governantes ignoravam. Tá? E você vê que Napoleão está em pé, tá? Josefine está de joelhos, e atrás, né, num segundo plano, num plano mais ao fundo, entre os dois, você vê o Papa, tá, com uma enorme cruz nas mãos e o chapéuzinho aqui, a estola do Papa, enfim, e tudo isso, né, o Papa ali só observando, sem ter nenhum controle sobre a cena. A partir daí, as relações entre Estado francês e Igreja Católica vão azedar um pouco e começam a se tornar cada vez piores. Tá? Napoleão aí com seu óculos tirando onda. A gente entra agora um pouquinho mais nessas relações entre Estado e Igreja que começam cada vez a piorar. Parecia que as coisas iam se acertar e que depois de muita perseguição contra os católicos, a França ia tomar uma outra postura a partir da Concordata de 1801. Só que Napoleão começa a crescentemente se tornar autoritário, a tal ponto que a Igreja começa a fazer uma certa oposição em relação a Napoleão. Um dos sinais de autoritarismo de Napoleão é que havia inclusive uma teoria da conspiração, uma fake news, para você ver como fake news não é uma coisa de hoje, tá? Havia uma fake news lá da época do Napoleão, dizendo que na verdade Napoleão era o anticristo, tá? O filho do demônio enviado para, enfim, marcar o final dos tempos, por isso ele perseguia tanto a igreja. Isso vem do fato de que na verdade o nome Napoleão não é um nome comum. Tá? Inclusive você não vê nenhum personagem histórico antes do Napoleão sendo chamado de Napoleão. Tá?
Tá? Grande parte dos nomes, porque a gente está falando aqui de uma sociedade que era uma sociedade muito cristã desde a Roma Antiga, grande parte dos nomes que eram mais comuns na sociedade eram nomes de santos, né? As pessoas chamavam João, Pedro, Antônio, sei lá, Francisco, nome de santo. Tá? Napoleão não é nome de santo. Então muita gente, na verdade, começou a especular e dizer lá na época de Napoleão que ele era uma espécie de demônio encarnado, porque na Bíblia, tá, no livro de Apocalipse, existe um demônio chamado Apolion. Tá? Em francês se fala Apolion, o demônio Apolion. E aí existia o Napoleão. E muita gente falou, Napoleão, Apolion, então, na verdade, é o demônio aqui tentando pegar uma peça na sociedade francesa. E você vê, esse cara ele não é um ser humano mesmo, porque ele nem tem nome comum de gente, nome que as pessoas em geral têm, que é nome de santo, todo mundo tinha nome de santo, né? Maria, enfim, né? Que é um nome mais comum, aí, o nome da mãe de Cristo, José, que era o nome do pai terreno aqui de Cristo, Pedro, que era o nome de um dos discípulos, né? De um dos apóstolos de Cristo, enfim. Então, em geral, os nomes eram dados seguindo, né, essa nomenclatura dos santos. No caso de Napoleão, não. Então muita gente falou, sabe por quê? Porque, na verdade, o nome dele é referência ao nome de um demônio, porque ele é esse demônio encarnado. Tá? E Napoleão se incomodava um pouco com essas coisas, sentia um pouco esse preconceito, tinha o preconceito por ele falar francês com sotaque, por ele ter origem italiana, enfim. Muita gente, inclusive, diz que o nome Napoleão teria sido uma invenção feita por ele mesmo, né, que, na verdade, o nome dele era Antoine Nicolas, uma coisa assim, e que ele teria inventado uma espécie de nome artístico, um pseudônimo, porque ele achava que um nome como Antoine, Nicolas, uma coisa do tipo, era um nome muito comum e que ele queria se sentir muito importante, ele queria ter um nome diferente. Tá? Enfim, tudo isso é especulação, para nada disso existe prova. O fato é que Napoleão se sentiu incomodado com esse tipo de boato, mesmo não sendo um boato que tivesse popularidade entre a maioria da sociedade, porque Napoleão era um cara, em geral, bem popular entre a população comum da França, né? Existiam nichos de grupos mais críticos a ele, grupos religiosos eram mais críticos, grupos que eram antigos defensores da nobreza e da monarquia absolutista também eram críticos, mas em geral a burguesia estava quase toda a favor dele, a população camponesa estava quase toda a favor dele, as forças armadas estavam todas a favor dele, né? Mas mesmo assim, aquela coisinha ali, aquela historinha, aquele boatozinho, aquela fake newsinha incomodava, então Napoleão mandou fazer, abre aspas, aí uma investigação. Tá? E essa investigação numa série de livros religiosos, sagrados e tal, inclusive do Vaticano, e aí supostamente se descobriu a existência de um santo, um antigo mártir romano chamado Napoleão. Tá? Provavelmente o que se acredita é que Napoleão mandou que os sábios e os intelectuais lá e tal, inventassem um santo com seu nome. Esse São Napoleão, tá? Em meio mais ou menos inventado, né, que se acredita que foi inventado, mas Napoleão na época dizia que não, que era um santo real, que realmente tinha existido, teria sido um mártir romano. O que é um mártir? É alguém que morre em defesa da fé cristã. Teria sido um mártir romano que foi morto no Egito. Lembra aí que o Napoleão Bonaparte lutou lá no Egito e, enfim, acabou tendo que sair do país depois de sofrer algumas derrotas, né? Ou seja, Napoleão Bonaparte meio que foi mártir lá no Egito, e o São Napoleão, no qual ele supostamente, a partir do qual ele supostamente teria sido nomeado, também teria sido martirizado no Egito. Para ficar pior ainda, o dia de comemoração desse São Napoleão era o dia 15 de agosto, que, olha só que coincidência, era exatamente o dia do aniversário de Napoleão Bonaparte. São Napoleão passa a ser o santo mais comemorado, mais festejado pelo exército. Era muito comum que você tivesse essas corporações de profissionais, né? Os padeiros todos comemoram Santo Fulano, os professores comemoram São Beltrano, os militares comemoram São sei lá o quê. Na França, a partir dessa invenção desse santo São Napoleão passa a ser o santo mais comemorado e cultuado pelo exército francês. Né? Percebe como Napoleão está manipulando aí, a religiosidade das pessoas para tentar fortalecer o seu poder pessoal. Tá? Outra coisa importante que Napoleão vai fazer vai ser a criação do chamado catecismo imperial. O que é esse catecismo? Você talvez já tenha feito o catecismo, enfim, né, se preparado para fazer a primeira comunhão, não sei qual é a posição religiosa de cada um que está me ouvindo, mas imagino que isso seja bem comum. Então, enfim, você
é como se você fizesse ali algumas lições introdutórias, né? As pessoas que são cristãs em geral, elas são batizadas e elas entram na igreja, né? Você passa a fazer parte da comunidade da igreja, você é um católico e tal quando você é batizado, mas você, quando é batizado, você é bebezinho, você não tem muita escolha e muito controle. Você meio que entra porque os seus pais decidiram que você vai ser católico, né? Só que o momento da primeira comunhão é o momento em que você reforça, reafirma essa escolha de ser católico e você fala, não, agora eu estou consciente, tenho 13, 14, 15 anos, eu quero ser católico mesmo, eu gosto desse negócio de ser católico e tal, quero ser. Só que aí você precisa ter uma mínima noção do que você está aderindo, né? Então você vai lá e faz o catecismo antes, e no catecismo você aprende, né, lições básicas ali sobre os ensinamentos cristãos e tal. Enfim, o que era o catecismo imperial? Era um catecismo comum da igreja, só que no meio do texto, falando das lições religiosas, os catequistas eram obrigados a falar bem de Napoleão. Os catequistas eram obrigados a dizer assim, nós devemos obediência e rezar a Deus, sei lá o que, e ao nosso imperador Napoleão, e devemos pagar os nossos impostos ao governo e obedecer ao governo francês, etc, etc. Então, mais uma vez, Napoleão usando essa dominação religiosa para estender o seu poder político. Tá aqui um trechinho aí do catecismo, tá? Vamos resolver aqui a questão e a gente aproveita e fala do catecismo, né, e lê um trechinho do catecismo dentro da questão. Durante o Império de Napoleão Bonaparte, que vai de 1804 a 1814, foi instituído um catecismo que orientava a relação dos indivíduos com o Estado. Abre aspas, dizia o catecismo, abre aspas, o cristão deve aos príncipes que o governam, e nós devemos particularmente a Napoleão I, nosso imperador, amor, respeito, obediência, fidelidade, serviço militar, os impostos exigidos para a conservação e defesa do império e de seu trono. Nós lhe devemos ainda orações fervorosas pela sua salvação e pela prosperidade espiritual e material do Estado. Ou seja, Napoleão, depois que chegou ao poder, jogou na lata do lixo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, jogou na lata do lixo a República Francesa, jogou na lata do lixo o Estado laico. Tá? Napoleão ele começa a subverter todas as grandes conquistas da Revolução Francesa, buscando seu fortalecimento pessoal, seu interesse pessoal. O conteúdo do catecismo contradiz o princípio político da cidadania estabelecido pela Revolução de 1789, porque... Letra A. O cidadão participa diretamente das decisões sem representantes políticos e comandantes militares. Será que o catecismo fala alguma coisa sobre participação direta dos cidadãos na política? Ou será que Napoleão, nessa forma de governo que estabelece, ele está estabelecendo participação direta dos cidadãos nas decisões políticas? Não, tem nada a ver. Isso aqui está completamente fora do contexto. B de bola. A cobrança dos impostos pelo Estado impede que o cidadão tenha consciência de seus direitos. Essa também é uma ideia absurda. Não existe Estado que não cobre impostos. Isso simplesmente não existe em nenhum lugar da humanidade, do planeta, ao longo de toda a história. Tá? E, mesmo assim, a gente teve uma série de indivíduos e cidadãos que tiveram consciência dos seus direitos, mesmo tendo que pagar impostos. Então, isso aqui também não junta o Lé com o Cré. Letra C. A cidadania e a democracia são incompatíveis com as formas políticas da monarquia e do império. Em tese, não. Em tese, não. Ali na França, talvez até fosse, porque Napoleão estava criando uma monarquia autoritária, um império autoritário. Mas, por exemplo, você vê países hoje que são altamente democráticos e com participação cidadã intensa da sua sociedade, e que são monarquias. Exemplos, Inglaterra, Espanha, Holanda, Suécia, são monarquias, né? Até hoje são monarquias, e lá você tem democracia, cidadania. Então, essa ideia generalista de que democracia é incompatível com monarquia, está errado. Letra D. O cidadão foi forçado, sob o bonapartismo, a romper com o cristianismo e o papado. Também não, justamente porque Napoleão está usando e instrumentalizando a igreja. Napoleão não quer que as pessoas deixem de ir à igreja. Eles querem que elas vão à igreja, mas que na igreja se fale bem dele. Né? Então não está se rompendo com o cristianismo, mas sim usando o cristianismo para atender os interesses do governante. O cidadão reconhece os poderes estabelecidos por ele e obedientes a leis. É exatamente a letra E, o gabarito, porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá atrás, no começo da Revolução Francesa, ela dizia que o cidadão ele deve contribuir, né, participar da criação das leis. O poder vem da população, da sociedade. Né? O representante, o governante, ele é só um representante desses interesses. Então, é o governante quem deve obedecer ao povo e não o povo obedecer ao governante. Esse catecismo e o que Napoleão vem fazendo inverte a ordem. Tá? Por isso, o que Napoleão está fazendo contradiz
os princípios da Revolução Francesa, e é exatamente esse o gabarito. Vamos ver se a prova estabeleceu isso também. Também, tá? Então, tá aí, esse é o gabarito oficial, letra E. Tá? Eu vou interrompendo por aqui, por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande, e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.